Fala, gata! Tudo bem com você? Bem-vindos ao 21º episódio do Fala Gata Podcast. Um podcast para criar conexões e crescer juntas. Hoje, né, temos aqui uma entrevistada maravilhosa, mas antes da gente falar dela, aqui são todas as nossas plataformas, né, no Instagram, YouTube e no Spotify. Você entra direto lá no site e vai ter acesso a todas as nossas redes sociais. Nós também vamos falar do nosso patrocinador queridíssimo, que é a Origens Cosméticos, que está até com uma nova roupagem, né? Sim. Posso tirar já aqui? Porque eu faço questão de mostrar, tá? A nova Inclusive, roupagem. agora é Nova Origens, tá? É Nova Origens? Nova Origens. É porque tá com nova roupagem, né? E que possui produtos maravilhosos. Pessoal, eu não estou fazendo sua propaganda. Eu uso e gosto. Inclusive, as convidadas que já receberam, estão amando, já passaram feedback. Sim. Isso da linha home care, mas também tem a linha profissional, que os salões também estão dando bons feedbacks aí para Origens, tá? Então, entra com o cupom FALAGATA no site. Se você tiver com dúvida, entra no FALAGATA, entra no link da bio, vai cair no nosso site, vai ter lá até o cupomzinho para você colocar e você vai ter desconto. Exatamente. E também a Cafweb Design, né? Empresa também parceira desde o começo, que é responsável por criação de site, loja virtual, marketplace. Então, se você quer estar se você está na internet, você tem que ter um site ou uma loja virtual. Tem que aparecer. Não importa se seja um site de venda, um e-commerce, em que você queira vender produtos ou queira vender serviços, ou se você for um profissional liberal. É muito importante você ter um site, porque para você fazer todo um processo mais completo de rastreabilidade daquelas pessoas, seja da sua microrregião que estejam interessadas no seu trabalho, você ter um site vai te ajudar muito a conseguir chegar no seu público certo. Exatamente, gente. Sensacional. Então, isso, procure né, aí a Cafweb Design se você quer estar na internet, tá bom? Então, vamos lá, gente. Sem mais delongas, essa maravilhosa que está com a gente hoje é a Renata Marim. Prazer. Prazer é todo meu. Seja bem-vinda. Bem-vinda, menina. Mais maravilhosa, gente. Mais maravilhosa ao vivo ainda, cara. Eu não sei. Ainda bem que eu caprichei na minha make, pra não ficar assim tão destoada. Seja bem-vinda. Muito obrigada por aceitar nosso convite. Obrigada por estar aqui conosco. E vamos lá? Vamos lá. Fale um pouquinho. Quem é Renata Marim? Fale um pouquinho da sua biografia, Rê. Eu acho que em todo lugar que sempre perguntam isso, né? Fala quem é a Renata Marim, eu sempre falo, gente, eu não tenho como falar quem é a Renata Marim sem usar esse versículo da Bíblia que diz, não sou eu mais quem vivo, mas é Cristo que vive em mim. Eu costumo dizer que quando a gente conhece a Cristo, a gente morre para nós mesmos e nasce uma nova criatura para Cristo, com um caráter completamente diferente em Cristo e uma vida completamente em Cristo e com uma missão nele, né? Uma missão para esse mundo. Eu sou uma jovem, né, menina mulher que canta desde criança, amo cantar e é minha vida, sabe? Cantar para Deus, dedicar a minha adoração a Deus, porque para mim música vai muito além. Sim. De só cantar canções bonitas ou mostrar minha voz, é literalmente esse propósito, propósito de vida com ele. Então é bem diferente. Que linda, maravilhosa. Eu acho que vai dar cortes emocionantes. Com toda certeza. Você encanta ao falar, Rê. Você encanta já ao falar, porque dá pra ver que você fala com o coração, né? Dá pra ver que você coloca o seu coração nesse seu propósito. E até a gente ia perguntar aqui para você se o seu esposo estava contigo desde o início dessa carreira, mas parece que você já antecipou aí. Mas já que a gente está falando, assim, né, em relação ao seu esposo, como é que vocês se conheceram? Conta um pouquinho. Tudo bem que aqui o foco é a Renata Marim, tá, marido? Mas já que a gente tinha colocado, né, no roteiro de explorar um pouquinho e a gente vê que vocês são muito unidos, muito gatos e tal. Então fala um pouquinho como é que vocês se conheceram, já que a gente antecipou que ele não começou no começo da sua carreira, você já cantava. Sim, eu canto desde criança, mas algo incrível sobre essa pergunta, que eu acho bem legal de responder ela, é porque quando eu e o Thiago nos conhecemos, Thiago, ele amava a música já. Ele amava.
E ele tocava guitarra e ele gostava de rock muito pesado, sabe? Então ele ouvia rock no quarto dele, e tocava muito bem, assim, sempre foi um excelente músico, um excelente guitarrista. E hoje, Thiago é meu produtor. Então, nada do que está acontecendo hoje estaria acontecendo se não fosse por Thiago. Então, por isso que desde o início eu falei, como tudo na nossa vida acaba sendo um propósito de Deus. Tipo, é impressionante a forma como a gente se conheceu, porque a gente se conheceu pela internet. Sou gaúcha, né? Sou do Rio Grande do Sul. Dá pra ver pelo seu sotaque. Isso, sou do Rio Grande do Sul. E aí o Thiago viu minha foto, eu vi a dele, achei ele super bonito, mas assim, eu fui ver como que ele era, como que eram os princípios dele, e eu reparei que mesmo ele não sendo cristão, ele tinha princípios que condiziam com os meus princípios. Eu vi algo de diferente no Thiago. E aí ele tava tocando, e aí eu mandei umas palminhas pra ele tocando guitarra, e ele disse quando ele viu minha foto, e Thiago era assim, ele foi muito reservado, ele nunca tinha assumido, assim, há muito tempo, ele não assumiu um relacionamento, então ele era reservado quanto a isso, e ele tinha já muitos seguidores, meninas, ele tinha muitos seguidores, na época ele tinha ido pra Veja como o bombeiro mais gato do Brasil, que meu esposo é capitão, né? Que legal. Ele é capitão, e na época Não, ele era ele é tenente. capitão, isso, você sabe que a gente deu uma vasculhadinha na sua vida pra saber o que ia perguntar direitinho, né? Pra não falar besteira. Então a gente já tinha visto que realmente ele era capitão de bombeiro. Isso, e daí na época ele era tenente, e ele tinha saído na Veja, assim, há um tempinho, Olha, como o gente. bombeiro mais gato do Brasil. E aí eu pensei assim, meu Deus do céu, né, esse jovem aí, não é pra mim, não é pra mim esse jovem. E Thiago viu minha foto, e ele fala, quando ele viu, ele falou assim, a gente vai casar. Pra ela, sabe? Gente, por isso que eu digo que é um propósito. É um propósito. E a gente começou a conversar. E a gente conversou por 15 dias, assim, muito intenso, assim. A gente começou a ficar muito amigo, assim. Só que de cara ele já falou assim. Eu mandei as palminhas pra ele, né? No vídeo dele, ele falou assim: vamos montar uma banda de rock? A nossa conversa começou assim. Gente! Foi. Começou assim. E ele, bem direto, como sempre foi, ele falou assim: já, não, e nós vamos casar. Aí eu falei assim, gente. Não me ilude, não. Falando, né? Eu ficava assim, tipo, esse jovem aí, eu, hein? Agora vai. Me ilude. Eu, tipo assim, vai ser, né? Difícil. Aí eu conversando, assim, com ele, a gente começou a ficar muito amigo. E eu lembro que eu falava muito de Deus pra ele. Muito de Deus. E aí a minha assessora falava assim, meu Deus, Renata, você vai espantar ele desse jeito. Aí eu falava assim, se eu espantar ele por causa de falar do amor de Deus, então Não, ele é pra mim. não é pra mim. Exatamente. Não é pra mim. Eu tenho um propósito, então não é pra mim. Exato. Mas muito pelo contrário. Ele falava o quanto que tocava nele. O quanto que isso ajudava ele. Então, foi muito bonito. Em 15 dias, ele falou assim, eu vou pro sul te pedir namoro. E eu ficava assim, gente, como assim? O que eu vou falar pra minha mãe? O que eu vou falar pra minha família? E eu não tinha, assim, a gente não falava muito sobre isso, sabe? Então, aí eu achava que ele tava brincando. Ele comprou a passagem. Jesus amado! E ele me mandou a passagem. Ele me mandou pedindo assim, aonde que é o aeroporto mais próximo, né, da sua cidade? Eu falei, é Porto Alegre. Mas eu achava que ele tava brincando, gente. E assim, em seguida ele mandou a passagem. Eu pensei, gente, ele tá vindo mesmo? Meu Deus do céu, eu fiquei assim, tipo, o que eu vou falar aqui em casa? O que eu vou falar pra minha mãe? Como assim, né? Aí lá saiu eu do quarto, né, toda desconcertada. Mãe... Então, esse o moço. Eu tô arrumando um namorado aí. Então, mãe, imagina, minha mãe era muito cristã. Muito, muito, assim, da palavra pra ela. Mas tipo, era assim, rígida? ela- Ou não? Mais conservada? Ela era mais conservadora, sim, ela era mais conservadora. Não, eu nunca fui uma menina... Jamais, tipo, um homem que você nunca viu na vida vai sair de lá, de Fernandópolis. Não, e eu ele sempre fui quieta. Eu não fui uma menina de fica aqui, de festa, de nada. Porque eu cresci com princípios cristãos em igreja. Eu não gostava. Eu não gostava disso. Então, não era meu mundo, sabe? Era uma realidade completamente diferente. E aí, eu fui falar assim, mãe, tipo... Esse rapaz aqui quer vir aqui me conhecer. Eu falei assim, né? Por incrível que pareça. Minha mãe viu a foto do Thiago e ela falou assim, deixa ele te conhecer.
E foi impressionante, porque minha mãe, ela nunca aceitava ninguém. Quando, tipo, acontecia alguma coisa de conversar, ou na igreja, tipo, de falar, vai orar, né? Aí, tipo, ela não gostava. Ela foi, assim, ela nunca teve aquela pessoa que ela olhou, tipo, é isso aqui, sabe? E com o Thiago foi diferente. Mesmo ele não sendo ainda cristão, que eu digo assim, né? Tipo, de estar realmente Mas ele se voltado. propôs a ir conversar e conhecer sua mãe, Minha família. a sua família. E a sua mãe sabia disso, que ele estava indo lá para conversar com ela. Sim, Acho pra que me conhecer. Acho que ela já ficou admirada. Falou assim, não, esse aqui tem atitude. Não, muita homem atitude, quer muito. muita atitude, né? Assim, pra mim foi. Sim. Mas pensa, né? Um rapaz que do mundo que tinha ido pra Veja, né? Morando longe, Uhum. a minha cabeça como ficou. Tipo, eu pensei assim, meu Deus, ele vai vir pra cá e aí Você ficou se eu... E perdido. depois, né? E depois, como fica? Será que ele realmente vai me assumir? O que eu vou fazer O depois que eu vou disso? fazer depois disso? Como que vai ser isso? Tipo, um relacionamento de, meu Deus, gente, bombava, assim, de meninas em E cima hoje dele. vocês são parceiros na música. Ele é o seu produtor e você com uma voz maravilhosa. Exatamente. E ele toca na banda também. Sim, ele é meu produtor e meu guitarrista. E aí ele chegou no Sul, e quando ele chegou, a gente, assim, tinha só pego na mão, assim, e a gente tirou uma foto. Uhum. Em seguida, ele postou essa foto. E ele postou assim, game over. Ah, que bonitinho. Desse jeito, conheceu minha família, tudo, fomos pro jantar, Uhum. todo mundo apaixonou por ele, sempre muito educado, Uhum. sempre foi muito educado. E aí começou a nossa história. Que legal. E eu fui explicando pra ele, né, sobre Vocês os estão meus juntos há princípios quantos anos? cristãos. 4 anos, vamos fazer esse ano 4 anos de casado já, porque a gente namorou muito rápido. Foram 3 meses de namoro, ele me assumiu no dia que ele me conheceu, aí foram 3 meses, eu já mudei pra gente montar a nossa casa, porque já noivamos aí com 3 meses, ele não me pediu em noivado, ele só falou assim, você é minha noiva. Foi desse jeito. O Thiago era Chocada. de muita atitude. E em 5 meses e meio a gente já casou. Legal. E bacana E começaram os demais saber propósitos que de vocês Deus. estão juntos, trabalhando juntos e crescendo juntos. Tanto Sim. que eu andei reparando e a Carol vimos, é que a maior parte das músicas são produzidas por vocês, né? E tem uma lá de uma outra pessoa, como é que é o nome? Renato Trindade. Isso, e que ele até tá seguindo a gente, desejou lá na caixinha de perguntas alguma coisa de muito bom, falou que tem vocês como irmãos, mas a gente reparou que ele parece ser um parceiro legal de música, né, de produção musical, mas vocês produzem. Como é que se dá esse processo de produção musical? É tipo assim, vamos sentar e fazer uma música? Uma letra aqui, como tipo, que funciona? ou vai desenvolvendo, amolando, vai, né? Eu tava falando isso com o Thiago quando a gente tava vindo no carro, sobre isso de composições, né? Uhum. A gente, digamos assim, eu já cantei secular. E quando a gente canta secular, Perdão, o que significa? Música secular. Ah, secular, tá. sertanejo, já cantei que não fosse música cristã. Entendi. Uhum. Aí a pessoa vai ali, escreve aquela letra, ou aquela letra para se identificar com aquela pessoa, ou com outra pessoa, enfim, com alguma história, Uhum. ou com a vida da pessoa ali. O meio cristão tem que condizer com a nossa vida. Sim. Do meio cristão, eu costumo dizer, tipo assim, eu sou uma adoradora. Eu não sou só uma cantora, eu sou uma ministra, eu sou uma adoradora. Então, quando a gente faz algo ali em composição, a minha composição, ela é totalmente voltada ao Deus Criador dos céus e da terra. Então, não é algo que vem, tipo assim, só vou escrever agora aqui artificialmente uma letra que combine, que rime e que dê uma melodia bonita. Vai muito além disso. Eu e o Thiago, a gente se trancava... Thiago e eu nos trancávamos no quarto e ali a gente começava a orar. E ele pegava o violão e ele começava a dedilhar, mas eram notas, não eram só notas. É assim como quem canta, quem toca é a mesma coisa para o meio cristão, para quem é um adorador. A Bíblia fala que Davi, quando ele tangia, quando ele tocava a harpa, o espírito que vinha para atormentar Saul saía por causa da adoração. Então, quando o músico toca, são notas de adoração. A gente não está fazendo aquilo para o nosso ego, para a nossa glória, o que é muito diferente de quando a gente está ali cantando para o mundo, para ser aquela música secular, para eu ser a estrela, eu ser a adorada, eu ser o ídolo. E não, ali não, o nosso ídolo é ele. Então, tudo que a gente faz é para voltar a glória para ele. Então, quando a gente se trancava ali no quarto, a presença do Espírito Santo vinha.
E quando aquela presença do Espírito Santo vinha, a gente era extremamente tocado por ele, então a gente começava a adorá-lo. E dessas adorações começavam a vir as composições. Mas você já Interessante pegava e esse ia anotando e processo. escrevendo. Gente, E eu sensacional. pegava o celular e deixava gravando, e aí do que saía ali daquela gravação, daquela adoração, daquele momento onde a presença de Deus vinha e ia passando aquela letra para nós. Literalmente uma letra que Maravilhoso, vinha sensacional. do céu e uma melodia que vinha dele mesmo. Legal. Nossa, E isso toca é as lindíssimo. pessoas de uma forma Lindíssimo. diferente. Sim, suas músicas tocam mesmo, né? Muito. Ai, ai. Vamos Lindíssimo. lá. Você faz algum curso relacionado à área musical, para trabalhar as cordas vocais, para saber também, porque quer queira, quer não, por mais que seja um hino de adoração, a gente sabe que você tem que ter um apoio de marketing para poder levar isso aos 4 cantos do mundo. Você tem que ter toda uma estratégia, Sim. né, de uso das plataformas, para que isso seja disseminado de toda forma e de que também você possa sobreviver de alguma forma disso. Com certeza. Então, conta pra gente sobre essa questão ou de cursos ou de alguma coisa que você faça para, digamos, melhorar cada dia mais, né? Melhorar cada dia mais, acho que história de português, viu? Mas conta pra gente. Eu nasci cantando, né? Eu acredito que é como... Não seria um dom, mas um talento. É um talento que Deus nos dá. Então, eu nasci com essa aptidão a cantar. Só que com o tempo, a gente aprende, a gente evolui. Eu acho que todo ser humano que ele para e pensa assim, eu já sei o suficiente. Não. Acabou pra ele, porque a gente tá Acabou. sempre aprendendo. Sim. E o mundo da música, ele é imenso. Sim. São tantas técnicas vocais, técnicas de tanta coisa, cuidados, aquecimentos, Sim. o desaquecimento depois. Então, são inúmeros cuidados que tem. Inclusive, agora eu peguei fonoaudióloga, tudo pra estar cuidando da minha voz. Porque tu vai indo pro show, tu Vai vai pro outro, lesionando, tua voz né? cansa. Sim. Exatamente. Então, você precisa saber colocar essa voz no lugar certo pra você não lesionar, pra você não machucar, Sim. pro timbre não sair gritado, ser aquele timbre bonito, com brilho e que vai tocar as pessoas. Então, é um trabalho completo ali de tudo, né? São detalhes que fazem toda a diferença. E até a questão da alimentação, né? Diz que tem Sim. alguns tipos de alimentos, por exemplo, maçã com casca, tô certa? Sim. Romã, né? Para melhorar a qualidade das cordas Qualidade vocais. das pregas vocais, Pregas exatamente. vocais. É o nome técnico, pregas vocais, né? aham. Popularmente as pessoas chamam isso de Sim. corda vocal. Cordas vocais. Ô Rê, você já vivenciou, conta pra gente, alguma experiência transcendente, sobrenatural, no que diz respeito ao seu relacionamento com Deus? Então, se eu parar pra contar todos aqui, literalmente eu ficaria dias contando, porque eu costumo falar que a minha vida ela foi inteira feita de milagres. A minha vida literalmente ela foi construída por milagres. E eu morava num porão muito simples quando eu era criança. A minha mãe era muito simples, né? Meus pais se separaram e eu morava com a minha mãe e com a minha irmãzinha. E aquele porão, eu costumo dizer, gente, foi o porão com mais riquezas que eu já conheci em toda a minha vida, em toda a minha história. E toda vez que eu falo disso, é algo que me emociona, porque é literalmente algo que vai ser vivo em mim até a eternidade. Eu tenho certeza disso, porque foram tantas coisas incríveis que Deus fez ali que é impossível esquecer. É algo que fica tão fresco na minha mente que é como se eu tivesse vivido isso há uma semana atrás. Isso é incrível. Eu lembro que a minha mãe, ela orava muito, ela ficava lendo a Bíblia demais. Ela buscava muito e eu sempre acreditei assim, gente, o mundo espiritual, ele é muito real. Inclusive, ele é mais real do que o nosso mundo físico. E aí a minha mãe deixava a televisão ligada lá com desenho e eu e a minha irmã ficávamos brincando para ela poder ler a Bíblia. Então, um pouquinho se a gente queria assistir, a gente assistia ou a gente ficava brincando de alguma coisinha. E nisso minha mãe pegava assim um objetinho, uma latinha, ela escondia pra gente ficar procurando e dizer assim, quente ou frio, quem que achava melhor, aquela competição, né, entre eu e minha irmã. Enquanto isso, ela conseguia ir lendo a Bíblia e brincando com a gente ao mesmo tempo, né? E aí, nesse tempo, a televisão estava lá ligada e eu e minha irmã começamos a brigar muito.
a brigar mesmo, assim, se bater, e a minha irmã era bem violentinha, mesmo. Ela era muito violentinha, sabe? É verdade, ela me batia, assim, feio, e era puxando de cabelo, ixi, pegava cabo de vassoura e batia desse jeito, ela era revoltada, mais revoltada do que eu, ela era mais e eu era provocativa, sabe? Eu era que provocava, e eu tirava ela do sério, ela afinava a voz e vinha pra cima. É verdade. Aí, nesse instante, a minha mãe, assim, 2 vezes tentou corrigir a gente e não tinha jeito de parar, voltava pra briga. E daí ela disse, mas gente, eu quero ler a Bíblia, né? Ficou brava, assim, se irritou, assim, com a gente. Ela levantou, assim, ó, fez uma oração, assim, ó, muito curta, muito objetiva e muito rápida. Papum, assim. Ela falou assim, Deus, me mostra o que tá acontecendo. Por Deus, gente, que naquele momento, aquele porãozinho, aquele tetinho de madeira, assim, simplesinho, desceu uma bola de fogo. E fez assim, ó. Aí desceu assim, nosso meio, as 3 vendo, não fui eu sozinha. Fui eu, minha mãe e minha irmã. A bola de fogo desceu assim no nosso meio, e fez pá! E foi pra dentro da televisão de tubo, aquelas antigas, sabe? De vidro grandona. A bola entrou pra dentro da televisão. Deu barulho como se fosse de um metal com o vidro, pá! Batendo assim, entrou e desligou a televisão. E Deus estava querendo mostrar para minha mãe mensagens subliminares que estavam sendo oferecidas ali atrás daquelas imagens, daqueles desenhos. E que tem muito. A gente não estava nem prestando atenção para a gente entender o que é o mundo espiritual. É muito real. É muito real. É literalmente uma batalha espiritual sobre as nossas vidas. Isso começava desde muito criança, então eu sentia isso, eu era muito ligada no mundo espiritual, desde criança. Desde criança, eu lembro a minha mãe ia muito pro monte orar. Eu acredito que as pessoas cristãs ou que já fizeram parte vão saber disso. E antigamente subia muito mais ao monte do que hoje em dia. Hoje em dia já é menos, né? Mas antigamente o povo subia muito ao monte para orar. E a minha mãe foi. E aí ela foi e acendeu tudo. Ficou aceso, tipo... Como que fala? Não é resplandecente, fluorescente. Ficou fluorescente. Fica tipo um tom de verde, assim, floresce. Acende mesmo. E aí a minha mãe foi, era muito frio lá no sul, e ela foi pro monte, e ela ficou assim, impressionada, nunca tinha visto aquilo. Início da conversão da minha mãe. Ela ficou, meu Deus, que coisa linda, o que é isso? E ela pegou um pinheirinho, porque no sul tem muito pinheiro, do frio. E ela pegou aquele pinheiro e ela trouxe pra mim. E eu nunca me esqueço, assim, eu tava deitadinha, assim, no frio de madrugada, e minha mãe veio me acordar, porque assim, não posso perder essa oportunidade, né? Vou acordar as meninas. E aí ela foi lá, assim, mana, me acordando, assim, devagarinho, e ela disse, olha isso. Aí quando que eu acordei, assim, eu abri o olho, tipo, eu fiquei, nossa, mãe, tipo, o que é isso? Tava tudo aceso, brilhando, ela mostrando aquela, tipo, luz, é a coisa mais linda. E é da presença de Deus que se manifestava ali. E eu, na escola, desde criança, eu amava pregar, assim, né? Porque eu me voltei pra palavra muito cedo, pequenininha. Desde nova? Desde pequenininha, coisa de criança mesmo. Eu me encantei por Jesus. Por Jesus. E aí eu lembro que eu peguei aquele negócio, mãe, pode dar pra mim? Ela falou, lógico, filha, eu deixei do lado, tipo... E não se apagava a luz do pinheirinho? Não, até ela chegar em casa, a teta ali tava acesa. E aí eu deixei ali do lado pra eu dormir. Eu dormia vendo aquela... Dormi, peguei no sono, olhando aquela luz. E eu pensei assim, nossa, amanhã na escola é o dia, o fogo vai descer. Aí eu peguei aquele de manhã, eu acordei e tava apagado, né? Porque apaga, ele fica aceso enquanto a pessoa tá orando. E o engraçado é que, digamos assim, tu tá ali no monte e aí só acende onde que tá o grupo orando, onde estão as pessoas orando. É impressionante. Sensacional. E aí eu peguei aquele negocinho, aquele pinheirinho e fui pra escola. Parceira, né? Eu pregava, o povo me ouvia lá. Aí a diretora até chamava minha mãe pra escola, porque os recreios já não tinha mais criança brincando. Era atrás da escola fazendo culto. Pregando, zero. Pregava, e eu pregava, olha, era desse jeito. E eu levei aquele negocinho e falei, gente, se vocês não sabem, mas isso aqui acendeu. E a minha mãe veio do monte
e acendeu a luzinha. E aí eu disse assim, nossa, Renata, pra que mentir, né? Falar de Deus é uma coisa, agora já mentir, essas coisas já é exagero falando pra mim. Eu, nossa, né? Que ela me cortou o coração, né? Eu pensei, gente, mas eu não preciso mentir, é verdade, eu vi mesmo. Eu vi, é verdade, acendeu. E a minha mãe trabalhava durante o dia. E eu ficava lá no porão, sozinha com a minha irmã. E a minha avó morava no andar de cima com a minha tia e o meu avô. E daí, escuta, o que eu fiz? Eu falei assim, então tá bom, vocês estão duvidando da minha palavra? Meio-dia, quando a gente sair daqui da escola, vocês vão ir lá pra minha casa. Falei assim, e Deus vai fazer acender. Meu Deus, gente, ó, a minha cabecinha pequenininha, gente, de verdade. Acho que eu tava, tipo, terceira série, sabe? Assim, de criança, pequenininha mesmo. Aí elas falaram assim, então tá, mas debochando de mim, não tava acreditando em mim, não. Achando, assim, que eu tava com ilusão da minha cabeça. Aí, tudo bem. Não, bom, aquele recreio, aquela aula foi a aula mais longa da minha vida. Parecia que não ia acabar nunca. Porque eu não via a hora de ir pra lá. E eu tinha certeza. E você não tinha dúvidas que acenderia novamente? Nem um pingo. Eu tinha certeza que Deus ia mostrar que ia acender. Eu tinha certeza que Deus ia se manifestar. E hoje eu sei que a fé ela é o firme fundamento das coisas que a gente não vê, mas é a certeza das coisas que a gente espera mesmo ali. A certeza, a gente tem que ter a certeza. A fé é a certeza. E eu tinha essa certeza. Uma fé genuína. Eu não duvidava, em nem um segundo eu não duvidava. E aí eu chamei elas lá e eu nunca me esqueço. Foram 3 coleguinhas minha e minha irmã. E eu. E aí, pra ficar escuro, porque ela ficava acesa, tu conseguia ver que nem a luz fluorescente mesmo, que você vê no escuro. Apagou a luz, acendeu. Era desse jeito. E a gente entrou por baixo da cama. E começamos a colocar muitos cobertores, assim. Uns cobertores, pra ficar bem assim, escuro. Pra ficar bem escuro. E sozinhas lá. Sozinha. E aí eu falava e pregava pra elas, assim, falando, ó, gente, agora vocês vão ter que se arrepender de vocês não acreditaram e dos nossos pecados e vamos nos arrepender. Eu falava assim pra elas. A minha tia dava risada lá em cima. Ela pensava assim, meu Deus do céu, mas a Renata parece uma pastora pregando pra essas meninas desse jeito. E daí, a gente foi pra baixo da cama e eu comecei a orar, né? E eu, Senhor, acreditando, né, que ia acender e elas não veem que vai acender. Enfim, dobrei meu joelho lá, elas também. E toda hora assim, né, dando aquela espiadinha, né? Será que vai? aí já vem aquele, será que agora? Aí, Senhor, nossa, eu consegui chorar. E eu, Senhor Jesus. Eu tenho certeza do que eu vi ontem, por favor. Senhor, não me deixe envergonhada. Não fala que eu fui mentirosa, não, por favor. Senhor, não me deixe envergonhada. Eu falava, por favor, mostra para elas que o Senhor existe. A minha cabeça era isso. Era uma demonstração. Quando eu conheci, não era para minha glória. Não mostrar... era para dizer, nossa, Renata tem o poder da oração. Não. A minha cabeça era o quê? Eu preciso gritar para esse mundo que Jesus existe. Eu preciso falar para as pessoas que ele existe. Eu preciso mostrar, eu preciso provar que Deus existe. A minha cabeça é essa. E eu entrei ali quando eu comecei, Senhor, mostra que tu existe. Mostra que tu existe para elas. Começou a acender. Quando eu abri meu olho, aquilo acendeu inteiro. Aí elas começaram a olhar, tipo, todo mundo atônito, assim, né? Tipo, meu Deus, me arrepio de falar até hoje. Elas falavam assim, meu Deus, acendeu, é verdade. Eu peguei aquele negocinho na mão, assim, bem criancinha. Nossa, gente, eu peguei aquele negocinho assim, ó. Eu saí correndo pra cima. Porque como na minha cabeça era isso, eu preciso mostrar que Deus existe, eu pensei assim, elas já viram, agora eu vou lá em cima mostrar pra minha tia porque ela mostrar estava pra minha avó. E eu cheguei lá, Suzy, entra aqui pro quarto, que a luzinha acendeu. Aí ela apagou as luzes assim, minha avó foi lá ver as meninas lá com nós, todo mundo assim feliz, parecia que era uma festa. E a minha tia fazia assim no ar, ela, meu Deus, olha o que é isso, parece que dá pra escrever no ar. Sabe quando você tá com uma luzinha, você faz assim, dá pra escrever, ela ficava fazendo desenho no ar, assim, impressionada. Como pode isso? E inclusive, essas minhas amigas até hoje, elas viraram cristãs, se batizaram para Cristo e até hoje elas falam nisso, de quando a gente era Eu acho criança. Como isso fez diferença na vida delas. Não só delas. Principalmente ali naquele momento ali. Principalmente naquele momento. Inclusive, quando eu perdi minha tia, que minha tia passou por um câncer.
E a minha tia, ela não era voltada a Deus. Ela não tinha o coração tão voltado Essa a Deus. mesma tia que morava Essa com a mesma sua mãe. tia Suzy. E ela era como uma irmã pra mim. Ela, assim, a gente era muito apegada, eu e ela. E aí a minha tia teve câncer. E no meio do câncer, ela se voltou pro Senhor. E Deus fez um milagre e curou minha tia. Deus fez um milagre e curou. Os tumores, eles sumiram. E ela tem até vídeo dela contando, testemunhando isso. Que sumiu. Um dia Deus me revelou e eu, tipo, Senhor, é isso mesmo? E eu tirei uma palavra de confirmação. Deus confirmou que era pra eu falar pra ela. Ela foi fazer o exame e literalmente tinha sumido. Sumiu tudo. Tipo, ninguém explicava. Não tinha como explicar. Aí ela gravou os vídeos testemunhando e tudo mais. Mas o ser humano é bucha, né? O ser humano Complicado. quer buscar a Deus. Tem a mania de querer buscar a Deus quando os problemas vêm pra cima. E aí, quando tá tudo resolvido, Deus agora já conseguiu o que eu queria, ok. Aí Deus começa a ficar de lado, já é um segundo plano, já não é aquele primeiro amor do coração que queima de quando a gente conhece a Jesus, a gente quer saber de Jesus, quer falar de Jesus pro mundo, e quer gritar. E aconteceu isso com ela. Quando curou, deu um tempo e ela já não tinha mais o tempo de buscar tanto a Deus de novo. Já as prioridades já começaram a mudar, estava curada. Quando houve uma rescisão, né? Voltou, acho que é assim que fala, né? Voltou, né? Voltou esse câncer. E aí a minha tia dependeu de ter muita fé em Deus. Muita fé. E aí quando voltou na segunda vez, que a gente não... Às vezes na visão, na ótica humana, o homem pode não entender. Mas quando voltou, foi trabalhar literalmente de mudar ela. Mudar o coração dela e fazer ela literalmente entender quem era Deus. Quem era ele. E aí ela se voltou de todo o coração. Aí eu Cristo teve uma conversão genuína em meio à dor. E às vezes Deus permite, né, a gente ser quebrado no oleiro, porque é melhor a gente ser quebrado no oleiro do que ser perdido. Do que ser completamente perdido e nunca mais sentir a presença dele. Ou nunca mais ferver na presença dele como ele gostaria que a gente fosse com ele. Amigos dele, literalmente amigos de Deus. E aí a minha tia se voltou, assim, completamente a Deus. E eu nunca me esqueço que o dia, assim, que eu liguei pra ela, que eu vi que ela estava muito fraca, muito fraquinha, que eu vi, meu Deus, minha tia vai partir, Deus vai levar minha tia. Pensei assim. Mas ela já estava tão salva que eu liguei pra ela e eu fiquei nervosa e ela estava calma. Ela estava literalmente com a palavra de Deus. Quando a gente tem Deus, ele nos dá a paz que excede todo entendimento. Minha tia estava assim. Ela não tinha forças quase para falar, mas ela ria. Ela ria, ela dizia, a gente ainda vai se encontrar e vai fazer célula para louvar a Deus, para adorar a Deus. A gente ainda vai adorar muito a Deus. Ela me falava juntas. E eu olhava e eu lembrava ela. Lembra do dia que acendeu a luzinha, né? E era o que ela lembrava. Era o que ela lembrava para a fé dela ficar fortalecida. Daquela menininha do porão, tão pequenininha, que teve uma fé genuína. E é por isso que eu digo, sabe? Desde a minha infância, eu não consigo acreditar, eu não consigo ter outro desejo no meu coração, a não ser o desejo de querer levar Cristo para esse mundo, porque Ele é a solução para tudo. Ele é literalmente a solução para tudo. Ele é a paz que excede todo entendimento. Ainda que venha a tribulação que for, ele vai estar ali para sustentar. O Rê, desde a sua infância até hoje, você segue no caminho cristão? Sim, eu sempre segui no meio cristão. E mesmo apesar de ter cantado música secular, como eu falei, que eu já cantei, né? Talvez as pessoas possam ficar, nossa, sem entender, tipo, como assim? Ela sempre foi cristã, mas cantou música secular. Foi devido a vários acontecidos, né, na minha vida que me levaram a chegar a querer, eu não quero mais saber da música gospel, agora eu vou cantar música secular. E também foi um período de que Deus permitiu isso na minha vida. Exatamente para mostrar, porque eu mudei, fiz essa transição da música gospel que eu já cantava, já tinha feito turnê Brasil, inclusive, e eu fiz a transição para música secular, e quando eu fiz essa transição para música secular, eu me vi com as portas abertas muito rápidas, tudo muito fácil. Eu cheguei a cantar em shows muito grandes com as pessoas mais famosas do meio sertanejo. Era Renata Schultz. Na época era Renata Schultz, que eu ainda não era casada, né, com o Thiago, e era Renata Schultz. Quando eu casei com meu esposo, eu
quis trazer o sobrenome dele e deixei o sobrenome dele. Aí, na época, era Renata Schultz, e aí eu fui cantar e as portas se abriram muito rápido. Eu comecei a fazer pecuárias, mudei pra Goiânia e eu comecei a fazer pecuárias com pessoas muito famosas, em shows com Gustavo Lima, com pessoas realmente muito famosas. O Amado Batista me apadrinhou na época de cantar pecuárias para 35 mil pessoas, e tudo abrindo muito rápido, e as pessoas querendo Renata, tipo, e naquilo eu pensava assim na minha cabeça, eu vou cantar a música ali, mas eu não vou cantar nada que seja, tipo assim, contra os meus princípios. Eu não vou cantar sobre traição, eu não vou cantar sobre coisas que venham denegrir a imagem do que eu acreditei de princípio na palavra. Vou cantar música romântica e tá tudo bem. Na minha cabeça era isso. Mas não é assim que acontece. A gente sabe que não é assim que acontece. Tu tá ali no meio e aí os empresários começam a vir e eles não querem que você cante uma música romântica apenas. Eles querem a música que arrasa o chifre do asfalto, que tu bebe até cair. E o que bomba no momento, né? O que bomba. As que estão nas paradas, né? E que muitas das vezes não são as românticas, né? São as que estão nas paradas. Na maioria, né? Hoje em dia, 90% das músicas são isso. Não condizia com os meus princípios. Então, foi isso que me fez, assim, sair e Deus mostrar que realmente não era aquilo que era pra mim. Mas, quando eu cheguei ali, eu vi todo aquele glamour. Tipo, porque ali, você canta ali, literalmente as pessoas estão ali pra adorar o músico. Sim. E a gente não foi criado pra ser adorado. O ser humano não foi criado pra ser adorado. É um peso muito grande isso pra vida do ser humano. Porque o ser humano não foi criado pra ser adorado. Então, é um peso que a gente não suporta. E quando que eu vi aquilo tudo e eu entrei na vida assim ali daquele povo que tinha tanto dinheiro, carros luxuosos, era Ferrari, era muito ouro, era muito dinheiro, muita ostentação, e avião pra cá, avião pra lá, e você olha na internet, que vida perfeita, uau, que casamento perfeito, que é nisso que eu quero chegar, eu quero ser muito famosa, eu quero ter muito status, eu quero ter muito... E não era nada disso. Não era nada disso. Eu cheguei lá e eu vi, meu Deus, essas pessoas estão destruídas. Essas pessoas, elas têm tudo na vida, mas elas não têm nada, porque elas não têm paz, elas não têm literalmente para falar, tenho Deus. Não, você não tem Deus. Você não tem como se falar que você é uma pessoa cristã se você não vive como um cristão. A gente é cristão a partir de que a gente vive como cristão. Então, naquele momento que tu chega ali, que tu vê que a pessoa precisa beber de segunda a segunda, que a pessoa precisa preencher o vazio dela com entorpecentes, com coisas erradas ali, que traição é normal, que sair de um show, pessoa casada com filhos e beijar fãs ali é normal, pra mim não era normal. Então Deus me fez chegar ali pra ver, filha, é isso que você quer, fama? Você vai ter fama, tá ali, tá pertinho. Pode ser que você tenha, pode ser que você consiga. O mundo dá fácil as coisas, inclusive. Mas Deus me levou ali para mostrar que não era a fama que eu queria. Por isso que foi um trabalhar de Deus. E tudo que acontece na nossa vida, Deus, a gente precisa estar atento para entender o que Deus está querendo nos ensinar, para Ele nos direcionar. Porque quando os nossos passos são direcionados por um Deus que está acima, que Ele está vendo tudo que pode acontecer ali, um Deus onisciente, onipresente, onipotente, é outra vida. E eu tenho certeza que Deus me levou ali para que quando eu voltasse a estar no centro do que Ele queria para mim, do propósito dele, que era literalmente adorar a Ele, louvar a Ele, não fosse porque eu queria fama. Não fosse porque a Renata queria aparecer. Mas literalmente, porque a Renata poderia chegar a um ponto de falar como João Batista falou, que eu diminua para que ele cresça e apareça em mim, para que quando eu fale, não seja eu falando, mas seja Cristo em mim, para que as pessoas sintam Cristo em mim, para que as pessoas vejam Cristo em mim, e essa é toda a diferença, é tudo que fez diferença na minha vida. Então hoje eu vejo, inclusive eu saí do meio secular, eu acredito que as pessoas não têm muito essa dúvida, assinando um contrato milionário. E quando que eu fui assinar a última folha dentro do cartório, o Espírito Santo falou comigo. Eu ouvi a voz do Espírito Santo. Não assina, não é o que eu tenho pra tua vida. E eu larguei tudo ali. Eu larguei conquistando o que talvez qualquer pessoa desse mundo, desejaria. Numa ótica humana, desejaria. Inclusive mandaram até psicólogo falar comigo, porque acharam que eu tava... Não, gente, não é problema psicólogo. Não, é o meu negócio com o Espírito Santo mesmo. Ele que falou comigo e deu um ponto final. Em seguida eu conheci o Thiago. O propósito de vida começou literalmente no centro da vontade de Deus que Ele queria. E hoje eu posso dizer, não importa o vento que for, eu vou estar sempre firme nele. Que história linda, hein, Rê?
Maravilhosa. O Rê, bom, a gente sabe que você já teve em grandes eventos, né, cristãos, não só no Brasil, como no mundo, né, na Europa, né? Conta um pouquinho pra gente sobre como é que foi essa experiência de cantar do lado de pessoas, né, de outros cantores, né, cristãos e tudo mais. A fase que eu fiz turnê Brasil foi a fase que eu conheci também o topo do meio gospel cristão e foi ali onde eu conheci os maiores pastores, pregadores de renome, grandes cantores, não querendo generalizar, mas a maioria, a grande porcentagem do que eu encontrei aí não condizia com o que o Evangelho, a Palavra de Deus mostrava. E foi exatamente isso que me levou a querer sair do meio gospel na época e pro meio secular. Não foi porque eu simplesmente queria fama, não foi porque eu simplesmente, eu vou cantar no mundo agora. Não, porque eu nunca tive esse desejo. Tanto que eu nunca bebi, eu nunca fumei, eu nunca tive vícios, eu nunca gostei de cantar na noite. Eu ia pregando e voltava pregando, porque era o que estava aceso, era a chama que sempre queimou no meu coração. Eu fiz aquilo simplesmente porque a única coisa que eu sabia fazer, que eu tinha estudado, que eu tinha vivido era cantar. Eu sabia que eu tinha nascido para cantar. Aí eu pensei, eu preciso ajudar minha mãe. Eu tinha minha avó com uma perna amputada, que eu precisava ajudar. Então, quando eu conheci o meio gospel, eu assustei. Não foi uma experiência que eu vou falar para vocês. Eu não tenho como mentir, ainda que seja num podcast. Eu sei que pessoas vão ouvir isso, mas eu tenho que ser honesta, eu tenho que ser sincera, eu tenho que lidar com a verdade. Mas isso é bom para muitas pessoas saberem mesmo. E quando eu cheguei ali, eu me deparei com situações bizarras, com envolvimento até mesmo com tráfico, com drogas, com bebida. E talvez seja até um pouco chocante o que eu fale, mas foi pior do que o meio secular. Foi pior do que eu vi no meio secular, porque ali parecia, eu tinha a impressão de que as pessoas estavam cauterizadas, que elas tinham conhecido a Cristo, mas elas tinham se afastado tanto dele, que aquilo ficou cauterizado. É como se eu voltasse atrás de tudo o que eu conheci, o que eu vivi, e eu volto atrás e simplesmente Deus não existe para mim. É como se a mente deles estivessem cauterizadas. Eu vi muita coisa, assim, que Deus... E eu não tenho dúvida de que Deus me fez ver isso também. E foi isso que acabou te motivando a falar assim, poxa, isso aqui me decepcionou tanto, então tanto faz, eu vou cantar no meio secular. Não foi nem a questão de decepcionar, porque eu tentei ficar firme ali e fazer a diferença. Mas quando você está, digamos assim, num sistema, se você não fizer parte daquele sistema, ou você for contra aquele sistema, você vai ser boicotado. E quando você é boicotado numa questão musical, você não vai ter como, porque os maiores eventos estão essas pessoas. E essas pessoas vão começar a falar mal de você, ou vão tentar te criticar, ou vão tentar te colocar você. Isso, inclusive, sim, até mesmo com ameaças, porque eles sabem o poder que eles têm na mão, poder humano, né? Porque poder além disso é muito maior, que é o poder de Deus, né? E agindo Deus, quem impedirá? Eu acredito que não há nada oculto que não venha a ser revelado, inclusive muita coisa, assim, com o tempo, você vê que as máscaras vão caindo, mas na época, assim, até ameaças, né? Tipo, você, digamos assim, você acha que vão acreditar no quê? No pastor fulano de tal ou na menininha que está começando hoje? E era isso, se eu fosse falar qualquer coisa, ninguém acreditaria em mim, eles ainda fariam ali teria um problema de querer até mesmo me apagar, né? Que é coisas pesadas, porque você não vai destruir a carreira da pessoa, né? Que, na verdade, Deus não está naquele meio, porque por isso que eu tenho certeza sobre o propósito de Deus que Deus tem. Porque quando eu vi tudo isso, eu pensei, eu não vou ser conivente com isso. Eu não quero ser conivente com isso. Minha mãe me ensinou a ter caráter. E a ter caráter cristão. Uma menina que jejuou 21 dias só na água para buscar Deus, que orava das 11 da noite até 8 da manhã buscando a presença de Deus, eu vou perder tempo com coisas sujas desse mundo? Uma menina que viu bola de fogo descer, que viu o rosto de gato voltar, que viu a minha mãe ser curada e o rosto da minha mãe todo torto voltar em segundos com uma oração dela? Porque, como eu falei, se eu ficar aqui, eu passo dias contando testemunhos de coisas sobrenaturais que eu vivi na minha vida. E quando você conhece isso, você não vai trocar isso por um prato de lentilha da podridão do mundo porque você quer ter um pouco de dinheiro e um pouco de visibilidade. De nada me importa. De nada me importa. Se a presença dele não estiver comigo ali, eu não quero. Eu não vou. E é isso que eu pensava. Então eu peguei isso assim, quer saber? Eu não vou ser conivente com isso. Eu não vou enganar as pessoas.
Eu não tenho como bater contra o sistema nesse momento, porque vão me engolir. Era o que ia acontecer naquele tempo. E eu acredito que eu pensei assim, por uma permissão de Deus, porque eu sei que, meu Deus, se ele quisesse vir com terremoto e acabar com tudo, ele faria, mas não era o tempo. E aí eu acabei indo pro secular para isso. Eu acabei sendo luz ali no secular e Deus me mostrando, ó, filha, o dia que você for louvar para mim, não seja assim, seja de verdade. Eu preciso de pessoas de verdade. Eu preciso de Elias dessa geração, de Moisés dessa geração, de Rainha Esther dessa geração. Pessoas que vivam a palavra, que não seja só de blá, 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 palavras. Que palavras, gente? O povo já tá Cheio. Tá cheio, ninguém mais aguenta. Ninguém mais aguenta. E ali cantar musiquinha só pra luzinha. Se for pra se fazer luzinha, já eu sei, assim eu vou pro mundo. Você tá com 2 milhões de seguidores, né? Isso. Hoje, você já não... Mesmo que as pessoas queiram te boicotar, já é um negócio muito complicado. Hoje eu entendo que quem tá me colocando é Deus. Quando eu era criança e eu não tinha condições financeiras para chegar aonde eu me via chegando, porque eu sempre me vi cantando para muitas pessoas. E eu sabia que eu tinha que fazer a diferença nisso. Eu sabia que era para chegar ali, para estar louvando a Deus. Eu tinha sonhos da presença de Deus vindo. Eu tinha muitos sonhos, assim, sempre tive. E pessoas que profetizavam, e eu sabia que eram de lugares diferentes, e pessoas que não me conheciam muitas vezes. Tem um fato, assim, extraordinário, que eu fui atropelada com 5 anos. Inclusive, eu tenho a minha orelha rasgada, e eu não quis costurar ela. Eu uso brinco de pressão. E o por quê? Porque toda vez que alguém vê a minha orelha rasgada, eu não sei pra vocês, rasgada, alguém me perguntava, olha, você tem a orelha rasgada? E eu falava, eu tenho. Como que você rasgou? Já que era com o brinco que tinha Puxado, né? peso, né? E não foi, eu fui atropelada com 5 anos e eu tinha o brinquinho, aquele pequenininho de criança, né? E o carro bateu em mim numa avenida que eu saí correndo para querer abraçar minha amiguinha. Eu sempre fui muito carinhosinha, assim, com meus amiguinhas. E eu quis despedir dela saindo numa festinha. Eu fui atravessar a rua. Quando eu atravessei essa rua, um carro vindo com tudo naquela avenida bateu em mim. Eu tinha 5 anos de idade. Ele bateu e pá! Eu voei. Eu literalmente voei, assim. Bateu com tudo e eu fui parar dentro da casa, do outro lado. Dentro e foi arrastando meu rosto, meu corpo inteiro. Bateu com tudo. E no que arrastou, o brinco puxou e rasgou minha orelha. E aí a minha mãe, de longe, com um monte de balão, com minha irmã no colo, só gritou, Deus, salva a minha filha. Só gritou assim. Naquele momento, as pessoas da festa saindo, começaram a me rodear, porque desmaiada no chão. O motorista não conseguia levantar a cabeça, achando que tinha me matado. Porque as pessoas assim, meu Deus, uma batida dessa, uma criança magrinha, pequenininha, dessas aí, o que vai dar agora, né? O que aconteceu? E aí eu fiquei lá caída. E eles chamando, né, ambulância pra vir me resgatar ali. Naquele momento, eu voltei, acordei, levantei sozinha e saí pra abraçar minha mãe. Aí me levaram pro hospital, às pressas, fizeram o exame de tudo. Não quebrei nada, não fiquei roxa, branca do jeito que eu sou, não fiquei roxa. A única coisa que aconteceu foi a minha orelha que rasgou. Eu não fiquei esfolada, nada. E aí, quando que deu um tempo disso, e até hoje eu conto, uma pessoa de Deus que estava num culto de avivamento, assim, de cidade, e a minha família foi, minha avó e minha tia foram, eu tava brincando. E aquele homem de Deus, ele falou assim, quem é aquela criança? Eu tava longe, lá atrás. Quem é aquela criança? Chama ela aqui. Com quem que ela tá aqui? Aí minha tia levantou, minha avó e me levaram lá pra frente. Aí ele falou, quando você nasceu com quase morta, você bebeu água do parto, o cordão umbilical realmente estava enrolado, 3 voltas no seu pescoço. E o inimigo sempre quis te matar, com 5 anos você foi atropelada, não é mesmo? Você lembra disso? Eu lembro da minha mãe, minha tia, minha avó ali, minha família. Como vocês lembram disso? Aí confirmava pra ele que era verdade, que tinha acontecido. E ele falou, mas na hora que bateu o carro, o Senhor colocou um anjo para colocar essa menina no chão. Por causa do propósito que Deus tem. O inimigo não tocará na vida dela. E ela vai cantar nos 4 cantos dessa terra. E ele começou a profetizar sobre o ministério que Deus tinha sobre a minha vida. De louvar o nome dele e levar o reino dele. Então, você pensa, aquilo tudo na minha vida, e por isso que houve todo esse processo de eu poder ver toda essa sujeira, de eu poder ver ali Deus me mostrando. É como se Deus estivesse me mostrando. Tá vendo que não é isso? Tá vendo que quando eu te colocar no lugar ali, é assim que você tem que ser? É assim que Deus ia me ensinando.
Por isso que eu digo, prestem atenção aos sinais do que Deus nos ensina, porque tudo ele vai nos levar para um propósito se a gente quiser chegar lá. E eu tive esse coração disponível. Eu disse, Deus, eis-me aqui, eu quero fazer a tua vontade, eu quero ser luz para esse mundo, eu quero ser o sal dessa terra. Então, quando isso tudo aconteceu, eu pude ver a mão de Deus e entender que havia um propósito maior nisso tudo. Para tudo que eu tinha passado, para tudo que eu vivi. E aí eu me via vivendo tudo isso, e foi quando eu estava na minha casa, e eu ficava louvando sozinha, e aí eu pensei assim, Deus, será que um dia isso realmente vai acontecer comigo? Será que um dia eu realmente vou cantar para multidões? Será que realmente um dia eu vou cantar para pessoas? Porque eu não tinha dinheiro, minha mãe não tinha como me dar condições de gravar um CD, de fazer uma música, fazer uma produção. Nunca na minha vida que eu imaginaria ter isso. Eu já passei dificuldade de passar fome. Quem diria? Eu era improvável. Era pessoa... Vocês olhando para mim hoje, vocês nunca diriam que eu cheguei onde eu cheguei, onde eu estou chegando. E aquele dia Deus me disse assim, eu era pequena, eu tinha uns 11 anos, pré-adolescente. E Deus me disse assim, filha, entenda uma coisa. O verdadeiro adorador, ele não precisa de palcos feitos por mãos de homens, quando o seu palco é a palma da minha mão. Enquanto você estiver na palma da minha mão, eu pego você. E sabe o que eu faço? Eu coloco você em cima do palco que eu quiser. E eu vou botar onde eu quiser. E por hoje, assim, eu vejo o quanto ele tá fazendo isso. E eu me lembro, gente, isso como se fosse ontem a voz de Deus falando, e as promessas de Deus, elas se cumprem quando a gente tá na vontade de Deus. Gente, eu falo pra qualquer pessoa que estiver ouvindo, pra vocês, pra qualquer pessoa que chegar a esse podcast, não é em vão você ter chegado aqui, não é em vão a gente estar aqui. Sim. Deus, ele quer falar com pessoas, e a única coisa que eu posso dizer pra vocês, busquem em primeiro lugar o reino dos céus e a sua justiça, porque todas as demais coisas vão ser acrescentadas, não tem erro, gente. Não tem erro, busca o reino. Não importa, se você for passar por situações, é porque ele está te moldando. Se você for passar por dificuldades, é porque ele está querendo fazer você chegar no lugar que ele quer, moldado do jeito que ele quer, com sustento do jeito que ele quer. E hoje eu vejo, por exemplo, agora, esse mês que vem, que é o mesmo do meu aniversário, de 9 de julho, inclusive. 9 de julho, meu aniversário, estou fechando, vou estar cantando no Canto pela Paz, o maior festival gospel do Brasil, e esse festival vai mais de 200 mil pessoas com rede nacional em cima do evento, e eu vou estar ali ministrando para 200 mil pessoas. Eu não estava no cronograma, mas a mão de Deus, gente, a mão de Deus, simplesmente, daquela menina que estava lá naquele porão, disse assim, peraí, agora é um palco aqui que eu vou te colocar. Vem aqui porque você vai ser usada por Deus ali. Vem aqui porque você vai ser usada por mim ali. E é isso, é tudo para honra e glória dele, não é para nós. É tudo que ele pode fazer, tudo sobre ele. Não é nada sobre a Renata. E a cada show que você faz, eu acho que é uma experiência única. Única. Não tem como se acostumar com a presença de Deus. Não tem. Toda vez é uma coisa nova, você pode cantar a mesma canção, você pode só ficar ali falando poderoso Deus, ou santo é o teu nome, o que quer que seja. Quando a presença de Deus vem, é novo, é uma experiência extraordinária. Todo mundo nessa vida, gente, tem que sentir ao menos uma vez esse romper da presença dele. Sabe quando você se sente abraçado pelo Deus Todo-Poderoso? Ele diz, eu tô aqui. É o lugar mais seguro. É quando você se sente que você entrou ali para baixo das asinhas ali, e é o lugar mais seguro. Não tem lugar mais seguro no mundo do que estar na presença de Deus. Não tem. Hoje, eu ia perguntar, hoje quantas pessoas fazem parte da sua equipe, da sua banda? Da minha banda são 4 músicos, meu tecladista, o baixista, o baterista e o guitarrista, que é meu esposo. Então é o Bruno, que é do teclado. Bruno, um abraço pra vocês. o Renan e o Anderson na bateria. Tocam muito, gente. São profissionais. E aí tem meu técnico de luz, que é o Andrei. Ele é meu técnico de iluminação, uma bênção. Ele Deus só colocou pessoas abençoadas no nosso caminho. Tem o Sérgio também cuida do nosso som, pra gente fazer com excelência, né? Maravilhoso. Tem que fazer o melhor pro Senhor. Sim. É isso aí. Agora vamos a uma pergunta polêmica, porque a gente gosta de umas perguntinhas. Nossa, eu já falei tanta coisa polêmica, vocês querem botar em mais? Tipo isso. Na verdade, eu acho que você vai tirar de letra, né? Porque a gente todo mundo tem clareza sobre isso, eu acho, né? Não, acho que não. Não, acho que não. Né? Clareza de tudo. Né? Muito se fala na customização da fé.
né? Por exemplo, Jesus é pop hoje, para muita gente, né? Mas é assim, ele é um Jesus bem moldado aos gostos do ser humano, né? Bom, a gente quer saber o seguinte, dentro desta lógica, né? Nossa, se eu servir a Jesus, eu vou ser próspero, vou ter grana, vou ter casa, né? Você vê muita gente dando relato, nossa, eu fiquei rico, eu dei isso, voltou tudo isso para mim. E é uma tal de teologia da prosperidade, se fala, né? Dentro dessa lógica, a gente poderia supor de que pessoas sem recursos materiais é que não teve fé suficiente. Seria isso, não seria? O que você me fala dessa customização hoje que se tem da fé? O ser humano já tem essa mania, né? Assim, de querer moldar Deus para agradar as suas vontades, o seu ego. Deus é como meu esposo fala, as pessoas que querem mudar de posição. Nós não estamos aqui para servir a Deus, Deus está aqui para me servir. Meu esposo fala isso, eu achei muito interessante. As pessoas querem um Deus que sirva, mas não querem servir a esse Deus. Acha, servir esse Deus, renunciar alguma coisa para esse Deus, acha, não. Então, ou seja, eu vou para a igreja que eu vou ficar rico, eu vou para a igreja porque eu vou ter prosperidade, eu vou para a igreja que eu vou ter o amor da minha vida e tudo perfeito. A gente sabe que não é assim. A gente sabe que não é assim. Existe uma ilusão por trás disso, porque é mais fácil. E vocês acham que realmente Deus, ele precisa... Deus já não nos deu o livre-arbítrio? Deu. Ele nos deu o livre-arbítrio pra gente escolher. Aí vocês acham que Deus vai precisar ficar comprando as pessoas? Não, vem pra mim porque vou te dar dinheiro. Não, vem pra mim porque eu vou dar tudo que você quer, filhinho. Deus não é assim. E inúmeras vezes na Bíblia a gente vê os apóstolos, quem estava ali com ele passando por perseguições. E aí eu vou pregar um mar de rosas, uma vida de mar de rosas. Ele mesmo falou, nesse mundo tereis aflições, mas tem de bom ânimo. Eu venci, vocês também vão vencer. Inclusive, esse é um dos maiores problemas das pessoas se afastarem de Deus. Porque eles acham que estão aproximando as pessoas dali. Mas isso não se mantém, porque a pessoa não está firmada na rocha. Não está firmada na palavra de Deus. Ela está firmada no que ela vai ganhar. É tudo uma troca. É tudo uma moeda de troca. Não é porque você ama a Deus. É porque o que o Deus pode te dar. Então isso muda completamente do que o que Deus quer da gente. Eu tenho uma lembrança de quando eu era adolescente, criança, de um senhor, ele era da igreja da minha mãe, e eu frequentei a igreja até a adolescência, né? Ele chamava Irmão Oliveira. E ele não perdia uma oportunidade de pregar a palavra. Mas não era na igreja só. Ele pegava a bicicleta dele, com a roupa mais simples dele, ele visitava todos os irmãos, ele tava pra cá, ele tava pra lá. Ele gostava de comer na casa dos outros, assim, tomar café e conversar. Mas ele não perdia uma oportunidade. Ele era aquela pessoa que tinha uma vida simples, que não buscava essa prosperidade, mas que ele sentia que a missão dele na vida era pegar aquela bicicletinha e ir a todo mundo e pregar o evangelho. No mundo que era possível para ele. Ele ia a presídios e ele pregava a simplicidade, a servir sem pedir nada em troca. Era o Irmão Oliveira. Ele tinha um problema no olho, né? E eu lembro que era um olho meio que, tipo assim, você usava óculos, mas você via que você não enxergava a retina. E ele vivia nessa simplicidade. Que é o que Cristo ensinou. Ide por todo mundo, pregar o evangelho a toda criatura. Quem crer e for batizado será salvo. Quem não crer será condenado. Então, essa é a verdade do evangelho. Exatamente isso, pregar aonde você tá ali para ser ouvido, para ser o rei da parada, é uma coisa. Você ir pregar para o mundo, para as pessoas que estão sedentas, e eu me encontrei isso muito quando eu fui pro secular, porque eu senti pessoas sedentas. Eu percebi o quanto as pessoas precisavam de Deus, o quanto elas tinham tudo, mas quando tu chegava com Deus, tipo, gente, que é isso? É uma coisa que eu não tenho. É algo que eu ainda não conheço. E eu lembro de situações que viravam cultos, assim. Então, tipo, eles iam ali pra festas e eu acabava indo ali no meio de baixo. Se você não adianta. Não, trai não. Pra que isso? Trai não. Deixa esse mundo de drogas. Irmão. Não, eu fui pro aniversário de uma amiga minha. E música, bem, sabe, daquele jeitinho lá, né? Daquele jeitinho lá. Não sei que eu tô julgando, ele tá julgando. Daquele jeito, e as menininhas, né, descendo o chão, e todo mundo lá daquele jeito, e os entorpecentes de todo lado, normal, né, porque é tudo normal nas festas.
E aí eu lembro que eu cheguei lá e eu fiquei assim, né? Meu Deus do céu. O que eu tô fazendo aqui? Foi o que eu pensei. O que eu tô fazendo? Porque a menina era tão minha amiga. Que eu fiquei assim, né? Tipo, meu Deus, não, né? Não tem como, né? Eu tenho que ir, tenho que agradar, né, minha amiga? Vou lá, vou lá. Aí eu lembro que eu fiquei sentada assim lá com a mãe dela e a minha amiga chegou. Uma amiga muito querida minha. E a minha amiga chegou e ela disse assim: Rê, vem aqui jantar, vou lá pra gente comida, que eu não comi. Ia curtindo a festa ali, né? Aí o pessoal falou assim: a Renatinha tá aí, a Renatinha tá aí. Falam que a Renatinha canta, né? Bota a Renatinha pra cantar um modão pra nós. Desse jeito. Eu disse assim, eu cantava ali, eu disse, meu Deus do céu, Senhor. Peraí, que eu agora acho que eu vou mudar a música eu aqui. disse assim, não, eu falei assim, meu Deus, que agora? O que eu vou fazer? Só pessoa assim, né? Eu disse assim, quer saber? Eu vou cantar um louvor. Eu disse assim, eu vou cantar um louvor. Eu acho que esse povo tá precisando mais da palavra de Deus aqui nesse momento. Tava precisando. O mundo tá precisando disso. E aí a menina colocou lá, falei, tá, então bota aí, tinha caixinha de som, que eles botavam o som, né? Aí botou lá o playback, botou uma canção que fala Prostro-me diante da cruz, vocês já ouviram. Mas a letra fala assim, ó. Oh Deus, me sondas, conheces-me, mesmo quando eu falho, eu sei, me amas. Aí fala, estás presente a me cercar em todo tempo, em todo tempo. Eu sei, me amas. Ele diz, prostro-me diante da cruz, vejo o sangue de Jesus. Nunca houve amor assim. Sobre a morte ele venceu, sua glória o céu encheu, nada irá me separar. Naquele instante, assim, mudou o ambiente. Lindíssimo. Mudou o ambiente. Ai, não E tinha eles como não mudar. começaram a se sentir amados por ele, em meio aos seus pecados, em meio às suas fraquezas, em meio àquela vida. E aí eles começaram a chorar. Bateu um quebrantamento do Espírito Santo. O menino tava usando ali as coisinhas ali. Começou a chorar. Já tô chorando aqui, ó. Imagina esse povo nesse momento. O quebrantamento bateu. Eu lembro que os dois choravam um do lado do outro. E ele falava assim, o que tá acontecendo? Chorando. E ele dizia, será que é a minha brisa? Eu também não sei. Ele olhava pro outro e falava. E daí eu falei, é o Espírito Santo, é o Espírito Santo. E aquilo ali não parou mais. Foi até 5 horas da manhã daquele jeito. Orando. Nossa. A família dela saiu pra fora. Daqui a pouco passa um adolescente lá na rua. Ei, eu posso subir e pegar uma oração com você? Foi desse jeito. O menino subiu, pode. Veio lá, poxa, eu tava cheia da glória. Foi desse jeito. E eu lembro que eles desciam com muitos caros, né? O povo tinha dinheiro, né? De bebida nas festas. E aquele dia ali, esse jovem que tava chorando muito, tomado pelo Espírito Santo ali, ele falou assim... Era final de ano, eu lembro que era próximo ao final de ano. Ele falou, gente, esse ano eu gastei tanto dinheiro com festas, tanto. Eu fui para tantas festas, eu fui para tantas coisas. Eu nunca tive uma noite feliz que nem essa. Isso. Eu nunca tive uma noite feliz que nem essa. Eu digo, gente, a alegria tá nele, a alegria tá nele. Eu falo, vai para ele. A gente até ia pedir uma palhinha, mas... Não, mas dá uma palhinha. Ó, não, mas assim, é que a gente tenta não fazer tão longo o podcast pra não ficar cansativo, porque eu quero que todos assistam e não parem no meio do caminho. A gente deve ter o quê, amor? Ó, a gente sabe que você viveu experiências muito delicadas sobre sua vida, né, particular. E tem problema de você falar sobre isso? Fala um pouquinho sobre todas essas dores vivenciadas, né? E o quanto isso marcou sua vida, sei lá. Transformou sua vida. Eu perdi 8 pessoas da minha família, né? Eu perdi minha mãe, perdi meu pai, perdi minhas 2 avós, que eram que nem mães pra mim, perdi minha tia, que eu já contei, perdi meu tio, perdi meu avô, perdi meu padrinho. Foram muitas pessoas. E foi assim, a maioria foi num
período muito curto, assim, de uma para outra. Então não dá nem tempo de você se recuperar, né? Porque você perde uma pessoa ali, sei lá, o que leva tempo para você ter de volta uma estrutura, assim, né? E aquilo normalizar dentro de você. Então, quando Deus permitiu tudo desmoronar na minha vida, eu me vi assim como Jó. Como Jó. Eu via desmoronando tudo, né? Tu vai perdendo as pessoas, assim, que mais te amam, que mais sonharam com você, que vive, é tua vida. É tua vida. É tua história. Você vê a tua história se desfazendo, assim, indo embora. Porém, toda a minha família partiu conhecendo a Cristo. Sendo na dor ou sendo no amor. Assim como minha mãe, que foi minha maior referência. Minha avó também, que viveu comigo momentos desses milagres tão lindos, né? E meu pai também, que se converteu, morreu clamando a Cristo. Uma história muito, muito longa. Vocês vão ver no meu livro, né? Que eu escrevi um livro da história inteira. Vocês vão ver como tudo... Quando sai esse livro, Rê? Eu ainda não sei exatamente a data de quando ele sai, mas eu terminei de escrevê-lo e agora nós vamos começar nas placas. Então tá bom. Então a gente vai cortar um pouquinho da situação. Vamos só... que a gente já tinha conversado antes. A Rê vai, né, lançar um livro e depois ela vai falar um pouquinho sobre esse livro, mas volta lá a falar um pouquinho sobre a questão das suas perdas. E daí, quando eu me vi, assim, perdendo todos, assim, né, eles partindo, eu glorifiquei a Deus em todos. Eu consegui ficar firme, um por um. Mas quando chegou na minha mãe, foi o dia mais difícil da minha vida. Minha mãe e meu pai, assim, foi um negócio assim que eu achei que eu não ia, sabe, conseguir aguentar. Meu pai foi o primeiro que eu pedi. E quando chegou na minha mãe, eu pensei assim, meu Deus, o que eu fiz? Tipo, o que aconteceu? Será que Faz quanto tempo, em média, que você teve essas perdas? 2 anos. Uns 2 anos atrás, você estava vivenciando todas essas dores. Todas essas dores. Ao ponto... Sua mãe faleceu de quem? É uma longa história. Eu falar que minha mãe faleceu, eu vou ter que te contar toda a história aí, vai ficar um podcast do meu livro Então inteiro. a gente deixa para o próximo. Mas a minha mãe teve câncer, mas assim, do que ela morreu, foi câncer. Mas tem todo um contexto, toda uma história de onde porque que ele chegou a esse ponto, né? E aí, foi uma história de muita aprendizagem, muita dor e muito moldar de Deus. Só que Deus, ele nos ensina com tudo. Deus, ele nos ensina com tudo e até na morte, porque Deus, ele não vê a morte como a gente vê. A gente é muito limitado como ser humano, né? Sim. E a gente vê a vida aqui, parece que essa vida aqui é tudo. Parece que essa vida aqui é... Nossa, essa vida aqui, fazendo essa vida, pronto, vamos lá. É tudo assim. E não é. Para Deus, a vida aqui ela é uma gota de água perto de um oceano que é a eternidade. Por isso que para a Bíblia tudo muda. E Deus, ele não vê como a gente vê. Tanto que a Bíblia fala que para Deus a morte dos seus santos é motivo de alegria. Paulo chegou ao ponto de falar, viver a Cristo, morrer é lucro. Então, ninguém na Bíblia via a vida aqui na Terra, a vida aqui, nesse contexto de hoje que nós estamos vivendo, como o tudo. Até quando a gente falou da questão da prosperidade, é exatamente isso. Sim. Deus não vê aqui como o foco de tudo. Tanto que ele falou, não junteis tesouros aonde a traça e a ferrugem consomem. É verdade, tu compra um carro hoje, já tá velho. Sim. Você compra uma casa nova agora, daqui a pouco ela já tá com alguma goteira, ela já tá com alguma coisa que já começa a deteriorar. Tudo na nossa vida passa. Sim. A nossa beleza, o nosso corpo passa. O dia vai passando, é uma onda passageira. É uma onda passageira. A vida passa aqui. Então Deus me mostrou isso. E quando que eu comecei a ver a palavra de Deus, tentar enxergar tudo com os olhos de Deus, mudou. Porque eu entendi que isso foi um espinho na carne em mim. Como Paulo dizia, que talvez quem não conheça a Bíblia, talvez se sinta um pouco perdido com isso, mas Paulo, ele viu coisas muito grandes com Deus, ele viveu coisas muito grandes com Deus, para que não se ensoberbecesse o seu coração, para que ele não perdesse a presença, para que ele não perdesse aquele propósito, Deus permitiu ter um espinho na carne onde ele era esbofeteado, onde que ele ia, ele acabava o mensageiro de Satanás
Deus permitia que o esbofeteasse, então ele ia pregar, muitas vezes ele era arrastado, aconteciam coisas bem dolorosas com ele ali. E ele falou um dia assim para Deus, se possível, tira, arranca esse espinho, né? E Deus disse, a minha graça te basta. Exatamente isso. Eu aprendi a viver na graça. E esses dias eu estava lá fora da minha casa e eu estava olhando as estrelas, como sempre amei olhar ao céu, as estrelas. Eu amo orar olhando as estrelas, olhando para o céu. E eu estava lá e me passou um filme na minha cabeça e eu disse, Deus, como pode? Como o Senhor é o dono da sabedoria? Eu perdi todas as pessoas que eu mais amei na minha vida, que mais me amaram, ficaram tão poucos aqui comigo, mas todos aqueles que realmente sonharam comigo lá, sabe? Em me ver cantando, em me ver conquistando, em me ver chegando nos lugares que Deus queria que eu chegasse, e que eu pudesse ter um pouco de orgulho, dizer assim, nossa, eu quero mostrar pra minha família que eu consegui, eu cheguei, eu perdi. Então eu não tenho hoje pra quem mostrar. Tipo, eu vou cantar para 200 mil pessoas aqui uns dias. Tipo, para quem eu ligaria? Pra minha mãe, pro meu pai. Mas aí você vê que você não tem mais a quem surpreender. E é nesse momento que você vê que você vai colocar os seus pés lá simplesmente para adorar ele. Não é para um ego meu mais. Que você sobe para um palco com luzes, não é para sua glória mais. Então, naquele momento, eu entendi que aquilo era um espinho na carne. Onde Deus literalmente quis me mostrar, Renata, dá o teu tudo agora. Dá o teu tudo, porque quando tudo acabar, vocês vão se encontrar e vai valer a pena, porque eu acredito na palavra. E a palavra diz em Tessalonicenses 4 que ao soar da última trombeta, os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. E nós que estivermos vivos, seremos arrebatados como um corpo de glória ao encontro do Senhor nos ares. Parece a maior loucura que a gente possa ouvir, mas isso está na palavra. E é nisso que eu me pego todos os dias. Na promessa da palavra. É na promessa da palavra de Deus. E é isso, gente. É tudo sobre Ele. Chega um ponto da nossa vida que você diz assim, eu vou ter tanto dinheiro pra quê? Eu vou querer correr tanto atrás do vento pra quê? Tudo que a gente tem de mais precioso é quem tá do nosso lado. Hoje eu aprendi a valorizar muito mais meu esposo, o jeito que eu trato meu esposo hoje é diferente. O jeito que eu trato minha irmã, minha família é diferente. Nossa, se eu quiser brigar com eles, eu sinto uma dor. Eu disse, não, eu não vou perder meu tempo com isso. Eu não quero perder meu tempo com ressentimento, com mágoa, com coisa aqui nessa vida, porque é tão curtinha. Então eu quero fazer meu melhor aqui, eu quero cumprir minha missão aqui, eu quero gritar pro mundo, ei, Deus existe, vamos lá, perdoa, segue a Bíblia, não tem outro caminho, ela é o caminho, ele diz eu sou o caminho, a verdade, a vida, é a palavra, não tem outro caminho, vocês querem ser felizes, é esse caminho. Prosperidade não é só ter dinheiro, prosperidade é você conseguir deitar tua cabeça no travesseiro e saber que tu tá em paz. Saber que tu está salvo. Saber que tu tem a tua família salva. Que você está cumprindo o que Deus te chamou para fazer. Não tem paz melhor. Não tem alegria maior. E eu até fiz a música, né? Ao caminho que a gente lançou esses tempos que de Jesus tu me fez voltar a sorrir. E é verdade. Eu posso dizer para vocês que com Cristo eu sou a pessoa mais feliz desse mundo. Mais feliz desse mundo. E eu tinha tudo para poder estar tomando remédio para depressão. Precisar de psiquiatria e de tudo, eu nunca fui. Nunca fui. Meu psicólogo foi Jesus, meu remédio foi Jesus, a minha cura foi Jesus, o meu sustento foi Jesus, e eu posso dizer, como Jesus falou, aquele que ouve as minhas palavras e as pratica, ele é semelhante ao homem que construiu a sua casa na rocha, independente do vento que for, essa casa não vai cair. Se vocês quiserem ter uma casa inabalável, firma na palavra. Seja o que ouve, o que pratica. Não tem erro. Isso só serviu só para fortalecer. Nossa, total. Eu não troco 50 Renata de antigamente pela de hoje. Não troco. Ô, Rê, você sabe que a gente abriu uma caixinha de perguntas. E ela lotou, né? Então, deixa eu dar uma... A Carol vai dar uma escolhida ali numas perguntas para fazer para você. Teve muita gente desejando coisas maravilhosas, falando que te ama. E a Carolzinha selecionou algumas, né, Carol? É o que te levou a ser uma cantora gospel. Qual foi o sinal? As que foram respondidas, a gente já vai deixando, vai.
Podemos aguardar novos lançamentos? Ei, podemos. Tem muita coisa linda vindo pela frente, muitos projetos. Aguardem o melhor, porque vai estar cheio da presença de Deus. Ai, antes da a gente tá falando da caixinha de perguntas, a gente chegou a explorar um pouquinho mais a ideia do livro? Então, é isso que eu ia falar agora. Estou ansiosa para teu Então, livro. Já tem data do lançamento oficial? Não tem a data do lançamento oficial, mas ele já está escrito. E vamos começar agora, né, com as correções, com escolher a capa, com escolher a editora, escolher aqueles detalhes que a gente ama, né? Ó, teve uma que colocou, tem algum sonho que ainda não realizou? Algum sonho que eu ainda não realizei? Ai, gente, eu sou tão assim de deixar hoje os meus sonhos nas mãos de Deus, mas eu acho que eu tenho assim ainda o sonho de ser mãe. Se Deus me proporcionar esse sonho assim, eu quero ser mãe, sabe? Tipo, eu quero poder Desculpa, sentir. quantos anos você tem, Rê? Eu tenho 33 anos. Ai, gente. Ai, gente, cara de 15, né? Exata. Ainda bem que você sabe, né? Né? É, mas é uma coisa assim que eu quero sentir. Eu quero sentir o que a minha mãe sentiu, sabe? Eu tenho isso assim, eu quero saber. Todo mundo fala, então, nossa, é tão bom ser mãe. Nossa, quando você ser mãe, você vai entender realmente o que é um amor, assim. E eu acho que é um sentimento assim, que as pessoas falam tanto que eu acho que eu tenho muito, assim, desejo, assim. Mas tudo tem o seu tempo. Tudo tem seu tempo e, assim, eu hoje até meus sonhos, todos, assim, não é um negócio assim que, nossa, tá na mão do Senhor. Tudo que Ele quiser fazer na minha vida, eu quero. Meu sonho é viver os propósitos do Senhor. Pronto, Amém. resumindo. Qual foi o momento mais emocionante na gravação da música Yahvé se manifestará? Ai, gente, eu acho que foram todos. Ela foi uma música com tanta coisa tentando impedir essa música. Dela ser gravada, dela ser lançada, pessoas tentando impedir de todo lado, sabe? Nossa, gente, se você vai essa história, é uma história longa. Aí você fala, gente, podcast comigo assim, tem que ser meio longo. Mas tiveram muitas coisas. E quando a gente gravou, assim, gente, com a presença sobrenatural. Foi sobrenatural. E uma coisa que me marcou muito é que no dia da gravação, tava chovendo demais. E aí pessoas ficaram ilhadas, não iam conseguir chegar até a gravação. E eu precisava da quantia certa. E só foi divulgado 4 dias, boca a boca, conversando com as pessoas. E as pessoas precisavam chegar. E não iam conseguir chegar. Eu fiquei, meu Deus do céu. Eu só orei. Senhor, envia as pessoas certas. As pessoas que tu quiser que estejam aqui, o Senhor envia. Gente, quebrou um ônibus com 50 jovens saindo de Cardoso, indo para São José do Rio Preto, para um congresso de jovens sedentos, com desejo de conhecer o Senhor. Aí esse ônibus quebrou ali no meio do caminho, pertinho da igreja, é uma quadra ali da igreja. O pastor viu, vocês estão precisando de ajuda? Nem sabia que eram cristãos, nem nada, né? O pastor que liberou o pastor Marcos da igreja pra gente. E aí o povo falou assim, não, gente, o ônibus quebrou, não vai dar tempo de chegar, nós estamos indo para um congresso, tem algum evento aqui, algum culto que a gente possa ir? É aqui mesmo. Comecei pra todo mundo, falou assim, gente, que é isso? Que povo todo é esse? Em Votuporanga foi, no caso. Em Votuporanga. E aí tinha uma mulher e uma filha, e elas tinham saído de casa falando assim, Deus, se o Senhor não falar comigo nessa noite, nós vamos desistir de tudo, porque tava um caos lá pela vida delas. Falou, não, se o Senhor não falar com a gente hoje, acabou. E ainda o ônibus quebrou, os caras pensaram assim, né? Meu Deus do céu, agora que não vai falar comigo mesmo, agora quebrou o ônibus ainda, agora, Senhor, realmente quer que a gente desista? É isso mesmo? E aí elas entraram lá e na hora que eu olhei pra menina, a filha dela, o Senhor falou ao meu coração, pra falar pra elas não desistirem, exatamente assim como o Senhor tinha planejado. E elas contam até no testemunho, ali até comentaram, tem até no vídeo, no primeiro comentário do vídeo, quem quiser assistir pode ir lá assistir e ver o testemunho. Ela conta que elas chegaram lá como se elas estivessem vivas mortas, elas saíram de lá se queimando, assim, vivas, e até hoje assim, elas agradeceram lá, mandando mensagem. Então foram coisas sobrenaturais. Ó, como saber meu chamado? Você não tem como saber o seu chamado sem conhecer o dono do chamado. Então, assim, para você conhecer o teu chamado, se volte de todo o coração a ele. Se volte com tudo. Mergulhe nele. E nesse instante que você estiver muito nele, as coisas vão começar a fluir de uma forma tão natural que você vai começar a entender qual é o teu chamado. Maravilhoso. Uma palavra que descreva sua trajetória. Uma palavra que descreva minha trajetória. Perseverança. Perseverança. Nossa, que linda, maravilhosa. Vamos ver, porque tem umas que você já respondeu. Como você se sente sendo uma voz profética para essa nação? Me sinto honrada por ser um canal, por Deus ter me escolhido, por Deus ter confiado em querer me usar como canal. É nítido que você mantém o primeiro amor por Jesus. Como se mantém-se sempre nesse primeiro amor? Nossa, pergunta linda. Eu sempre me mantive muito nesse primeiro amor. É verdade. Até hoje eu queimo. Eu acho que dá pra ver.
Dá pra sentir. Eu acho que dá pra pra ver. sentir o quanto eu queimo nesse amor. E isso eu acho que é uma responsabilidade muito pessoal. Não é algo que alguém possa me fazer queimar. É pessoal. Assim como eu preciso alimentar meu corpo, eu preciso tomar água para eu matar minha sede, eu vou precisar fazer isso também na minha vida espiritual. Eu preciso comer, eu preciso me saciar. E como que eu como e bebo? Da palavra. É ali que eu me alimento, é ali que eu busco. Então, eu acredito que pra gente eu não ter como beber água por você e você saciar a sua sede. Uhum. Então, pra gente manter essa chama do primeiro amor acesa, eu mesma preciso estar alimentando isso. Eu preciso buscar. É algo que cabe a mim. Me dedicar, buscar, querer ler mais, querer louvar mais, querer me dedicar tempo a ele, né? Eu acho que é tempo, é comunhão, é tempo com ele. É isso que faz a chama se acesa. Conhecer muita palavra, porque daí você começa a ver, nossa, isso é verdade, isso é verdade. E aí aquela fé começa a ser ativada na gente. Eu não posso perder isso. Você falando da palavra, aí tem uma pergunta aqui parecida. Você começou a estudar a Bíblia com qual idade? Eu comecei a estudar a Bíblia bem novinha, mas que eu li toda ela pela primeira vez foi com 12 anos, eu já li ela 8 vezes. E já quero começar de novo, tô até terminando agora a última, que eu acabei voltando várias passagens ali, mas a 8ª vez. E aí eu comecei com 12 anos. Eu sempre fui muito apaixonada, assim, por estudar a Bíblia. Tem várias perguntas, né? Eu falei só algumas, mas foi sensacional, maravilhoso. Eu queria que você desse uma palhinha da sua nova música. Quer ver? Yes. Eu sei que você não precisa nem de playback pra isso, para. Não, o Thiago podia ter vindo com violão, né, mano? Não sei. Olha lá. Yahvé, Rafa, Elohim, Shaddai, Jireh, Adonai se manifestará. Ai, maravilhosa. A sua voz, ela é sensacional. Eu só fiquei sentindo, até fechei os olhos pra sentir. Glória a Deus. Porque é assim que a gente tem que sentir. É, né? verdade. Ai, bom, a gente tá finalizando. Eu sei que se a gente for entrar em vários detalhes, a gente fica muito tempo. Mas a gente tem um público muito amplo, de diversas situações, vertentes, religiões e etc. E a gente quer que esse público assista do começo ao final. Tenho Sim. certeza que todo mundo vai amar, vai se sentir tocado. Mas a gente tá finalizando esse podcast. Até Sim. porque não é nada sobre religião. É. Tudo sobre ele, né? É tudo sobre ele. Ele é o caminho. E a gente, fica aqui o convite para uma próxima vez. Tudo bem que eu acho que você vai muito longe ainda, talvez você não tenha nem tempo de... Mas se você tiver um tempinho, estiver por aqui mais pra frente, e tiver um novo álbum, assim... Ou falar sobre o seu livro. A gente quando pode lançar o livro, eu vou explorar, aqui. a gente pode explorar outros conteúdos não explorados aqui, tá? Então você está mais do que convidada e a gente está mais do que agradecida, Obrigada. tá? Você, além de muito gata, é uma pessoa muito humilde e abençoada, né? E a gente se sente tocada por você ser tão aberta e falar coisas tão sensíveis sobre a sua vida. Sim. E então, assim, fica aqui a nossa gratidão. E para finalizar, cite aí 3 palavras que definam seus valores e sua vida hoje. Ah, sem dúvidas é Deus, família e propósito. Deus, Muito família e obrigada, Rê. Obrigada pela sua Obrigada. presença. Obrigada por compartilhar sua história. Foi sensacional. Eu quero agradecer Você é vocês luz. pela oportunidade de estar aqui podendo levar um pouquinho mais dele, do reino dele pra frente. Cada pessoa possa ser tocada Amém. de verdade, coração. E, gente, ouçam minha música, por favor, gente. Vamos lá. Yahvé se manifestará, Renata Marim. Pode deixar o link, né? Com certeza, Deixa colocaremos eu ali. Comentem lá, eu vim pelo pod. Acho que você percebeu que tudo que a gente posta, assim, a gente coloca os hinos, né? Não são outros tipos de cânticos. É o hino da Renata Marinho. Ô, Exatamente. E músicos e banda. E banda. Muito obrigada, Rê. Muito obrigada. Obrigada. E prazer receber aqui e você compartilhar sua história conosco. Obrigada. É isso. É isso. Tranquilo. E esse foi o 21º episódio do Fala Gata Podcast. Bye, bye. Obrigada. Foi tranquilo, né, Rê? Foi.